palavra de Deus nos nossos corações. Nosso diácono Gabriel, vem cá, Gabriel, por gentileza. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Gabriel. Amém? Você pode estender suas mãos para cá. Ó Deus eterno e Deus bendito, Pai querido, Pai amado, eis aqui, Senhor, o teu filho, que nessa noite está com a responsabilidade, ó Deus, de transmitir a tua palavra aos nossos corações, nesse culto, Senhor, que nós intitulamos de família. Senhor, eu creio que o Senhor já colocou algo no coração dele, Senhor, nessa noite para essa igreja. Seja mel, seja fel, não importa, porque é a tua palavra. E que nessa noite ela caia em bom coração que é a terra, e que produza frutos dignos de arrependimento, para que o teu nome possa ser glorificado, exaltado mais uma vez neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, que alegria, que oportunidade maravilhosa de estar nesta casa, reunindo com vocês para louvarmos, para bendizermos o nome do Senhor. Ainda ontem eu, conversando com um ilustre homem de Deus, pastor Gesiel Gomes, tive a honra, o privilégio de carregá-lo, dirigir, pegar aquele homem no hotel, levar ele para o Maracanãzinho. E conversando com ele, ele perguntou de que igreja que eu era. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar falando para esse homem, mais fácil esse homem falar. E aí eu falei da nossa igreja, como a nossa igreja nasceu. E aí contei, pastor Hebe, que havia um quarteto que saía cantando e que recebia palavras proféticas por onde passavam, e ele foi se deliciando, eu contando a história, e negócio de contar a história, depois que eu engreno, é difícil de eu parar. Eu fui contando ali para ele, floreando, quase que desenhando ali para ele, e aquele homem de 87 anos ali me ouvindo assim, né, aquela mastigadinha de idoso, dando aquela mastigadinha de lado, maravilhosa, que eu amo, diga-se de passagem, ele ali ouvindo a história. E eu falei, e numa reunião de consagração, vem o Espírito Santo, desce sobre a vida de um homem de Deus chamado pastor Hebe, o primeiro que foi pegado pelo fogo ali, e aí houve a transição de casa de oração para a igreja cristã em renovação espiritual. E os demônios passavam, as pessoas endemoniadas passavam na rua, e aqueles homens ali adorando, né, cultuando ao Senhor com alegria, e os demônios, as pessoas caíam endemoniadas e vinham rastejando para dentro da igreja. Quando a gente entra nessa igreja, o pastor Hebe, ele tem um jeito todo especial de lidar com a igreja, lidar com o público, e isso a gente acaba sempre se apaixonando e pegando algumas coisas. Por exemplo, se ele falar palmas, o que a gente faz? Não é assim, não é verdade? Quem está feliz, dá um glória. Essas coisas a gente vai carregar, vai passar o tempo, a gente não vai viver para sempre, mas algumas coisas que Deus coloca nos homens de Deus, e isso acaba sendo implantado na gente, e essas histórias, elas precisam ser contadas. Eu penso que essas histórias, elas precisam ser revividas, para que as pessoas entendam e saibam da onde nasceu, da onde surgiu esse lugar, esse templo, que elas estão plantadas, que elas estão semeadas. E uma das frases dessa igreja que me marca muito é que aqui é lugar de gente. Aleluia, glória a Deus por isso. E um coração feliz, ele faz o quê? Aformoseia o nosso rosto. Essa igreja é uma igreja bonita, é uma igreja que a gente sente a presença de Deus, sente alegria, desde quando a gente chega nesse lugar, porque isso atrai o Espírito Santo. Amém? Uma igreja que nasceu no fogo, que vive no fogo e é movida pelo fogo. Amém? Eu quero convidar você
a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, o amado, aquele que repousava a sua cabeça no ombro de Jesus, nos seios de Jesus, aquele que fazia parte do círculo mais íntimo dos 12. Jesus, ele trabalha o seu ministério, ele começa a grande obra dele com os homens, separando 12 homens para caminhar com ele. E desses 12 homens, tem 3 que era mais íntimo ainda do que os 12, que era Pedro, Tiago e João. Esse João, ele vai narrar para nós, diferente dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João, ele não vem contar para nós simplesmente a vida e a obra do Senhor Jesus, mas ele tem um caráter apologético, em dizer para nós quem é o Senhor Jesus, e ele tem as suas particularidades. Eu quero convidar você que já abriu aí, quem já achou o Evangelho de João, diga amém. Amém. Capítulo de número 4. O Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, a nossa caminhada em conhecer o Senhor Jesus, ela não é fácil. Seria mentira nossa, e esse é o desafio do pregador, é pregar a verdade, mas seria mentira nossa dizer que a caminhada cristã, ela é uma caminhada fácil. A caminhada cristã, ela é cheia de mistérios, e o que torna isso muito maravilhoso, porque nós sempre temos a oportunidade, todos os dias, de sermos surpreendidos pelo Senhor. Às vezes nós oramos por uma bênção, por algo que nós precisamos, entendemos que precisamos, e Deus usa os seus profetas, usa os seus vasos, usa os homens que Ele separou nessa terra, e fala: olha, o tempo ainda não chegou, o que eu tenho para você é muito maior, só espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, que o que eu tenho é melhor do que aquilo que você pede. E quando a gente ouve essa palavra, precisando da bênção, precisando da vitória, é verdade que algumas vezes a gente recebe isso com angústia. Parece que é uma palavra que sai da boca de homem para apaziguar, porque quem é que está aqui que não precisa de algo de Deus? Quem é que não esteja lutando, lutando com o Senhor, brigando, vou colocar dessa maneira, brigando com o anjo, como fez Jacó, por uma bênção, e talvez já há algum tempo caminhando, pedindo isso, e aí vem alguém, e passa um tempo, e entra outro e fala: calma, que o que eu tenho para você é maior e é melhor. A gente recebe isso com o coração apertado, mas ainda assim, quando vem da parte de Deus, acaba nos dando mais um combustível para continuarmos a caminhada mais um pouquinho. Mas quando o Senhor Jesus, ele resolve manifestar a sua graça, o tempo é chegado, e aquilo que nós clamávamos ou pedimos, acontece, ou até mesmo acontece de um modo melhor do que aquilo que nós havíamos pedido. Nós vimos a presença dEle, nós chegamos até a presença dEle com louvor, com alegria, com ações de graça na casa de Deus, porque recebemos da parte dEle algo que veio suprir a nossa necessidade, ainda que não veio como nós pedimos, mas ela chegou em tempo oportuno, o escape, o livramento veio no tempo certo, e nós recebemos a surpresa de Deus, e isso parece que faz sentido, tudo aquilo que passou, e você entende, o Senhor foi comigo, a mão de Deus foi comigo. Então eu quero te dizer que, se você tem buscado por algo da parte de Deus, e talvez as tuas forças já estejam acabando, eu quero te dizer o seguinte:
Não importa como começou a sua busca, não importa como começou a sua caminhada, o mais importante é como vai terminar a sua caminhada, como você vai perseverar diante das dificuldades que o caminho vai apresentar para você. Mas uma coisa eu posso te garantir: você não está sozinho nessa caminhada. Deus separou você, te pinçou da onde você estava, te trouxe para um reino de luz, e Ele quer te encher, Ele quer te transformar, Ele quer fazer a tua vida ser algo diferente. Então suporta mais um pouco, porque o lugar que Ele quer te levar não é jargão, é melhor. Eu chamo essa passagem do capítulo 4 de João de diálogo improvável. Repita comigo: diálogo improvável. Jesus, Ele é mestre em criar diálogos improváveis. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus ele é abordado por um homem de noite, chamado Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, conhecedor de toda a lei, de todos os mistérios e segredos que a lei poderia esconder. E Nicodemos ele percebe que está acontecendo algo diferente. As coisas que está acontecendo na sociedade naqueles dias são coisas que ele ainda não havia experimentado. Mas muito estudioso, muito zeloso, muito religioso, ele percebe que ele precisa ter uma conversa com Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós vimos para a igreja, nós estamos na igreja, mas tem perguntas que são perturbadoras, do tipo que a gente tem dificuldade de responder. Por exemplo, por que você está aqui hoje? Talvez você tenha dificuldade, não parou para pensar, você simplesmente está. Às vezes você se ajoelha para orar porque aprendeu com o papai, com a mamãe, ou com o pastor na escolinha bíblica, que é necessário orar, e você separa momento de oração, e você não sabe como orar, você começa a falar, e às vezes você ora um Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o modelo de oração perfeito, onde o Senhor Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Mas sabe que parece que naquele diálogo, que orar é conversar com Deus, parece que naquele diálogo você está perdido. Mas repare que tem vezes que o teu coração está quebrantado de um jeito, ele é quebrado de uma forma, que você começa a orar e você se esquece do tempo que você está ali. Não é simplesmente uma religiosidade, não é simplesmente um cumprir tarefas, e você começa a falar com Deus, você começa a conversar com o Senhor, e conversando com o Senhor, de repente você começa a chorar, de repente você começa a falar algo que você não planejava falar na sua oração, porque entenda, quando a gente vai orar, existem algumas coisas que por uma fração de milésimo de segundo passa na nossa cabeça e a gente já sabe o que vai falar. Mas quando a gente se debruça naquele momento de ambiente e vai rasgando o coração, e o diálogo começa a acontecer, parece que conforme você vai conversando com ele, vai falando com ele, de repente meio que surge dentro da tua cabeça uma voz que te direciona a uma resposta, a um caminho, a uma ideia, e parece que tudo começa a fazer sentido, e aquela voz, aquela ideia, aquele insight, como diriam alguns, aquilo te leva ao pranto, você se quebranta ali, e você começa a perceber que já não é mais só você falando com ele, mas durante aquele momento de diálogo e de conversa, ele também começa a falar contigo. São os diálogos improváveis, e Jesus ele é mestre disso. Então no capítulo 3, Nicodemos ele vem até Jesus e começa a conversar com Jesus, e Jesus
ele tem um jeito especial de falar, que é necessário ter sensibilidade, porque num primeiro momento, ele nos confunde. Se nós não estivermos sensíveis a Ele, apaixonados por Ele, é possível que Ele fale com a gente e a gente não perceba. É verdade que algumas vezes eu já experimentei isso, de eu ter orado, de eu ter buscado, e eu estar frustrado, achando que o Senhor não estava falando comigo, e Ele estava falando comigo, e eu é quem não estava entendendo aquilo que Ele queria falar. Mas quando a ficha cai, quando as escamas dos olhos caem da gente, e tudo se torna claro, há uma leveza na nossa alma. E Nicodemos, ele aborda Jesus, no capítulo 3, ele vai conversar com Jesus, porque aquilo que Jesus estava fazendo, não era possível acontecer, se não viesse da parte de Deus. E Jesus, meio que na contramão daquilo tudo, faz uma pergunta, dá uma afirmação para ele, que ele, como mestre, como muito entendedor, ele tem dificuldade de responder. Jesus fala para ele que era necessário que nascesse de novo. E ele pergunta no diálogo, como pode o homem voltar ao ventre para poder nascer de novo? Pois aqui está a essência do Evangelho. É essa palavra que precisa ser pregada todos os dias, para crentes antigos, para crentes novos e para aqueles que ainda se tornarão crentes no Senhor Jesus. Porque não é possível entrar no reino dos céus sem nascer de novo. E Jesus começa esse diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, num diálogo improvável, Lília. E aí Nicodemos questiona o Senhor Jesus, e Jesus ele fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Ele tem um diálogo com Nicodemos, ele sai dali e a gente chega no capítulo 4. E aqui ele vai ter um diálogo improvável de novo. Capítulo 4, eu vou ler o texto, você acompanha e eu vou fazer algumas observações. Eu não pretendo me demorar. A palavra de Deus, ela é poderosa por si só, mas existem algumas verdades aqui que eu quero extrair com vocês, para você carregar para a tua semana, para você carregar para dentro da tua família, para a gente colocar em prática essa semana, em nome de Jesus. E essa palavra, ela pode mudar a nossa vida, amém? Diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos de Jesus, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Repita comigo: a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus puxa o assunto, puxa a conversa. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse, ou se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor,
Tu não tens com que tirar, e o poço onde é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele para que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Percebe? O diálogo aqui ele vai avançar, mas eu vou parar por aqui. Percebe que a palavra de Deus ela tem um mistério quando se refere às águas. As águas são um mistério profundo dentro das Escrituras Sagradas. Lá em Gênesis, no versículo 2, e no princípio, verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E no verso 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E até o versículo 10 de Gênesis capítulo 1, nós vamos observar a palavra águas mais de 8 vezes. Ele separa as águas que vão ficar em cima, as águas que vão ficar embaixo, ele separa a porção seca e aparece. No livro ainda de Gênesis, logo depois que ele chama Abraão, e Abraão vai para essas terras, os servos de Abraão começam a cavar poços em lugares que provavelmente não teriam, e Deus abençoando esses homens, lhes dá águas. No livro do profeta Ezequiel, quando ele quer levar o ser humano, o homem, a uma visão extraordinária, ele fala com que esse homem vá entrando a nível, como cantou aqui, mais profundo e as águas batiam no tornozelos, e ele disse: anda mais. E andou mais tanto, e a água batia-lhe nos joelhos, e ele anda mais tanto, até que as águas lhe cobriram. As águas nas Escrituras Sagradas, um dos seus principais símbolos, o que ele mais representa, é o Espírito Santo. Nós vivemos a última chamada, nós vivemos o último tempo, que é o tempo do Espírito Santo. Houve um tempo em que o Pai se manifestava por teofanias, o Espírito de Deus vinha, usava o seu servo e se ia, e Deus tratava com o povo. Depois vivemos o tempo onde o Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E este Verbo que fez carne, que habitou entre nós, ele disse para os seus discípulos assim: olha, eu vou para o Pai, para que venha o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E agora Jesus, ele vai ensinar, ele vai continuar falando sobre as águas, ainda que por enigmas com esses homens. Ele conversa com Nicodemos e fala: é necessário nascer da água do Espírito. Alguns estudiosos vão apontar isso para o batismo, mas se a gente mergulhar nesse texto, se a gente se aprofundar nele, a gente vai ver que tem muito mais a ver com um novo nascimento. Porque um pouco mais à frente ele vai falar sobre o vento, que também é símbolo do Espírito Santo.
E ele vai falar: o vento vem só para onde quer e ninguém sabe para onde vai. Ainda com Nicodemos ele fala isso. Mas agora aqui ele está conversando com uma mulher, e ele se vale daquele poço. Perceba que esse poço de Jacó, ele fica num monte, ele fica num lugar alto, num lugar improvável de dar águas. E quando, há muitos anos antes, eu nem estudei para dizer ali geograficamente quanto tempo antes, mas foram muitas gerações, acredito que mais de 2000 anos certamente se passaram, desde que aquele poço tinha ficado ali, e ele foi preservado. Muitos poços foram entulhados, muitos poços acabaram, mas o poço de Jacó, aquele poço, ele ficou ali. Jacó, ainda sobre águas, Jacó, quando ele está naquela guerra, que ele precisa de uma transformação, de um tempo novo na vida dele, o Senhor se apresenta para ele, na figura de um anjo, num lugar onde tinha água, no Val de Jaboque, águas rasas passavam por ali, e ele lutou com o anjo do Senhor ali. Então perceba que toda a vez que o Senhor, ele quer preparar para nós algo que vai mudar a nossa história, mudar a nossa vida, ele nos convida às águas. E existe uma água de Deus descendo sobre este lugar hoje. Águas purificadoras, águas que, se você entender isso e beber dessa água, você não só não terá mais sede, mas você se tornará uma fonte de água. Então a primeira verdade que eu quero deixar para você nessa noite, com muita simplicidade, de modo muito simples, sem ser algo extraordinário, sem ser aquela coisa que você fala: uau, como que foi enxergue isso? Às vezes Deus fala conosco de modo muito simples. A primeira verdade que a gente vai extrair desse texto aqui é que nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos beber dessa água, porque a água, enquanto fisicamente falando, ela serve para a limpeza, ela serve para a purificação, ela serve para mantimento, para saciar, para dar energia. Pessoas conseguem ficar dias sem comer alimentos sólidos, mas sem água você não resiste muito tempo. E tem pessoas que estão vivendo uma geração inteira sem conhecer essa água. Vive de domingo a domingo, como quem não tem uma fonte própria para beber. Ouve falar que no lugar tal está tendo água jorrando, e deixa a sua igreja local e vai atrás de fontes estranhas, que às vezes jorram água da parte do Senhor, sim, mas você, como ovelha, você acaba deixando o teu aprisco seguro, aonde você tem água limpa para beber, e o Senhor te colocou, e vai querer beber água, porque dentro de você tem uma sede muito grande, em lugares que, longe da visão do teu pastor. Se Deus te colocou nesse lugar, usufrua das águas que correm desta fonte, porque ela é segura, ela tem cuidado, ela sofre com você, ela escuta você. Então é nesse rebanho que você foi colocado, porque entenda, não foi o pastor que alcançou você, mas foi o Senhor Deus que te deu um pastor, para que ele providencie para você água. E também um dos símbolos de água é a palavra.
Quando os discípulos estão conversando com Jesus, os discípulos estão tendo necessidade, e Jesus, a palavra ela é muito clara quando ela diz assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra. Perceba como que a palavra é água, ela tem o poder de limpar. Então, o Espírito Santo, ele enche, quando o Senhor fala, um dos textos mais icônicos para mim, um dos textos mais marcantes para mim, com relação ao ministério, é quando o Senhor usa o profeta e diz, eu vos darei pastores, segundo o meu coração. Perceba, não é o pastor que monta a igreja, o pastor ele trabalha, o pastor ele segue uma direção, mas é Deus quem dá o pastor para a igreja. Então valoriza, porque se Deus deu alguém do coração dele para a igreja, é Ele quem capacita esses homens, esses servos dele, para que cavem poços, para que vocês tenham águas. A segunda verdade que eu quero extrair daqui, é que essa água, ela precisa ser bebida. Ela precisa ser bebida. E acredite, é possível você vir no lugar onde tem fonte e não beber da água da vida. Isso é possível acontecer. É normal. Na verdade não deveria ser, mas é normal. Eu gosto muito da roça, gente. Embora eu seja do Rio de Janeiro, nascido no Rio, mas a minha esposa fala que eu sou mais mineiro do que os mineiros. Se alguém falar o ai perto de mim, o sotaque muda na hora. É impressionante. E toda vez que eu vou em Minas, primeira coisa, eu dou bênção aos meus avós e eu dou um jeito de ir na chácarazinha lá, que a gente chama de Casa Véia, e pegar o luxo. O luxo é um cavalo que tem lá. Dessa vez agora que nós tivemos lá Vanessa teve lá para cantar, tomemos até um susto. Trocaram um freio que fica na boca dele, ele não estava acostumado com aquilo, ele disparou, eu pensei que ia morrer, irmãos. Eu falei, meu Deus, eu não sou tão peão assim não. Agarrei com a mão na sela, com a outra eu fiquei tentando frear o bicho disparou, correu horrores. Mas ainda bem que eu sou um pouquinho peão, porque deu certo, consegui parar o animal, sem cair, sem sofrer nenhum acidente grave. Mas engraçado que o animal correu muito, ficou todo suado. Eu consegui controlar ele, voltei com ele, parei, desarriei ele, tirei a sela dele e levei ele até a água. E ele não bebeu a água. Eu liguei a bomba, troquei a água, botei água limpa e ainda assim ele não bebeu a água. Eu pensei, não é possível que esse cavalo não está com sede, do tanto que ele correu, todo suado, todo molhado. Por algum motivo, aquele animal ele não quis beber água, mesmo tendo sede, mesmo já tendo passado por um período, já estando mais calmo, ele não bebeu a água. Eu levando ele às águas. Muitas vezes o Senhor te traz às águas, e talvez por algum motivo que eu não sei te explicar e nem você sabe me responder, mas a água está limpa, a água está jorrando. Mas sabe, tem marcas, tem coisas que está te incomodando. Talvez seja algo que te apertou demais, alguma situação que está acontecendo e você não consegue ter a liberdade e a calma de beber a água que pode transformar a tua vida. Em nome de Jesus, nesta noite, se tem qualquer coisa que te impede nesta casa de beber da água que jorra do trono de Deus, eu profetizo que todo impedimento caia e que você possa se fortalecer nas águas que jorram do trono de Deus nesse lugar. E a terceira e última verdade que eu quero compartilhar com você, que
Jesus, ele tem te chamado, Jesus, ele tem tratado contigo, ele tem falado com você. Jesus, ele não faz acepção de quem você é, como foi com essa mulher. Talvez você pense: Gabriel, isso é para o outro, Gabriel, isso é para o irmão tal, isso é para a irmã tal. Jesus está conversando com uma mulher que não era comum os judeus conversarem. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, que é tema para outra hora. Mas eles não se falavam, não era comum eles se comunicarem. Jesus, ele quebra o paradigma e vai puxar assunto. Segundo, não era comum o judeu ficar puxando assunto com mulher. Jesus, ele puxa o assunto com uma mulher. E Jesus já sabia quem ela era. Quando eu te digo que o Senhor, ele quer fazer dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna, repreende todo o pensamento de achar que isso não é para você, porque você já viveu coisas terríveis, que se fosse colocada num telão aqui, você nunca mais voltaria aqui, porque Ele conhece tudo isso, e mesmo assim, Ele te amou, porque a água que Ele tem, não é uma água que vai te lavar por fora, mas é uma água que vai entrar em você, e vai começar a produzir dentro de você, e vai começar a jorrar, para que outras pessoas se acheguem até você, e bebam da água que você jorra. Esse é o poder de Deus. Agora, Gabriel, isso é só para... Irmãos, Jesus, ele fala com ela: vai e chama o teu marido, porque ele sabia que ela não tinha. Ele precisou expor para ela tudo aquilo que estava errado na vida dela, em secreto, porque os discípulos foram na cidade comprar comida. Jesus pede para os discípulos ir comprar comida. Tem um determinado momento que Jesus fala assim: ó, quando vocês forem para um lugar, vocês não levam nada, vocês não levam nem comida, não levam bebida, não levam roupa, não levam nada. Vocês chegam lá e eu vou providenciar tudo. Ele não precisava de nada, mas naquele momento, naquela conversa, ele fala para os discípulos assim: vai comprar comida, porque eu quero conversar com ela. Esse lugar que você pensa que está sozinho, que está sem Deus, não, você não está sozinho, não está sem Deus. Deus está tirando pessoas de perto de você, para que você fique sozinha com Ele, para que você possa ter um momento de diálogo improvável com Ele, para que nesse diálogo, Ele possa te dar água, que vai mudar a tua história. Se você quiser dessa água, é só você fazer assim, ó: Senhor, eu estou aqui, e eu quero dessa água, eu quero me tornar uma fonte a jorrar. Por quê? Porque eu acredito na tua palavra, eu acredito que se eu beber desta água, eu nunca mais vou ter sede. Jesus, Ele transforma a nossa vida, Ele limpa a gente, Ele perdoa todos os nossos pecados. Não importa o que você já viveu, não carregue uma culpa, coloque no altar do Senhor, pede Ele que te dê dessa água, e Ele vai fazer você não só beber a água, mas Ele vai fazer você se tornar uma fonte para outras gerações, assim como Ele preparou tudo há mais de 2000 anos, quando uma fonte foi preparada, aonde alimentou, saciou a sede de Jacó, dos filhos dele, dos gados dele, dos animais deles, e depois veio saciando a sede de uma população inteira, de uma cidade inteira, e aquilo foi preparado para um dia o Senhor Jesus sentar naquele lugar e conversar com aquela mulher. Ele agora começa a transformar a tua vida e a tua história, e você vai conseguir, através de você, saciar outras vidas e outras pessoas vão se tornar fonte, porque beberam da água que Jesus colocou dentro de você, e outras pessoas em gerações futuras serão salvas, porque você se permitiu se tornar
uma fonte. Deus vos abençoe em nome de Jesus.